Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, entidades energéticas, ah, alienígenas, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich. Eu vou discutir algumas coisas sobre incentivos fiscais, tá certo? Ah, aí, ah, bem, não esqueça, por favor, de dar o seu gostei e se inscrever no meu canal, tá certo? Aí vamos agora então falar sobre incentivos fiscais. A ideia de incentivos fiscais, ela sempre é uma ideia que deve ser aplicada por um período fixo, ou seja, por um determinado tempo, não continuamente para sempre, tá certo? É para dar um empurrão em alguma coisa para facilitar o desenvolvimento dessa área. E funciona bem em várias situações. Por exemplo, o incentivo fiscal que foi dado no início da criação da Embraer, foi dado um incentivo fiscal apenas para o desenvolvimento científico e tecnológico em aeronáutica, né? Para a Embraer. E esse incentivo fiscal deu um resultado bastante interessante, positivo, para o desenvolvimento da Embraer, da indústria aeronáutica. Por exemplo, uma análise econométrica que eu fiz com os dados da Embraer, eu montei um modelo econométrico para explicar a Embraer e que impacto que tinha o incentivo fiscal na Embraer, e cheguei à conclusão que, no início da instituição da Embraer, o incentivo fiscal, se você dava uma unidade de recursos, sei lá, R$ 1, um cruzeiro, seja lá, de incentivo fiscal para ciência e tecnologia da Embraer, ela resultava em R$ 7 reais de faturamento. Então, era uma multiplicação muito interessante. Tá certo? E esse incentivo fiscal foi mantido por um certo tempo, até que a Embraer se tornou bastante competitiva e pôde funcionar sem precisar mais de incentivo fiscal. Então, aí, a partir de um certo ponto, o governo decidiu descontinuar o incentivo fiscal para a Embraer e ela continuou se desenvolvendo, certo? Então, incentivo fiscal funcionou muito bem para a Embraer. Outro incentivo fiscal que funcionou, e que, aliás, não precisa ser nem incentivo fiscal, resulta como sendo incentivo fiscal, mas pode ser de outra maneira. O agro no Brasil, por exemplo, teve um grande desenvolvimento depois que foi criada a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Porque aí o desenvolvimento de ciência e tecnologia desenvolvido na Embrapa era repassado ao agro
para que ele se tornasse mais competitivo, mais econômico, mais produtivo e assim por diante. Então, a criação de uma entidade de pesquisa, em vez de incentivar a pesquisa, ou seja, dar dinheiro para cada empresinha da agro fazer pesquisa, montou-se uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária e essa empresa desenvolvia a ciência e tecnologia para o agro, para a agropecuária. Tá certo? Por isso que o Brasil se tornou uma potência nessa área, que é muito importante. Porque todo mundo no mundo precisa comer. Então precisa ter a produção agropecuária, que inclusive creio que será uma maneira de se tornar uma potência do mundo. O Brasil vai se tornar cada vez mais importante para garantir que a humanidade não morra de fome. E isso é um poder. Ao passo que outros países investem em armamento, e o caso do alimento é um poder muito mais substancial e pacífico. Agora, existem diferenças de incentivos. Existem alguns incentivos fiscais que são para o produto final e outros que são para o desenvolvimento científico e tecnológico. Evidentemente, os incentivos para o produto final não são muito eficientes. Por quê? Porque o produto final que é produzido, vamos supor que custe 100 para produzir, e você consegue dar um incentivo fiscal de 10%, então você vai poder vender ele por 90%. Então ele se torna competitivo nessa pequena margem. Só no produto final. Ao passo que se você der o incentivo fiscal para o desenvolvimento científico e tecnológico, esse investimento é muito, muito, muito menor, tá certo? Do que dando para o produto final. Porque com muito menos investimento em ciência e tecnologia, você gera um efeito multiplicador. Porque esse incentivo para ciência e tecnologia, você vai melhorar a ciência e a tecnologia envolvida nessa produção e os produtos e os serviços produzidos nesse processo vai ter um fator multiplicador ao longo do processo todo. Então, se você der R$1 de incentivo fiscal para ciência e tecnologia, você vai ter um efeito multiplicado por 7, algumas vezes 10, do produto final. Ao passo que se você der incentivo fiscal apenas para o produto final, você vai ter esse mesmo R$1 no produto final. Em vez de ter um efeito multiplicativo de 7 a 10 vezes. E é muito mais caro. Para ter algum efeito,
você vai ter que gastar muito mais dinheiro, vai ter que abrir mão de muito imposto. Então, o IPI, você vai ter que abrir mão do IPI, ao passo que se você tivesse dado incentivo fiscal para a ciência e tecnologia, você não precisa nem abrir mão do IPI, né? Então, incentivo fiscal para o desenvolvimento científico e tecnológico é muito mais produtivo, mais útil e muito mais barato do que o incentivo fiscal para o produto final. Tá certo? Outra coisa. Outra coisa que eu analisei era a Zona Franca de Manaus. Se deu aquele incentivo para a Zona Franca de Manaus, é produto final, é para incentivo fiscal para o produto final. Não é muito eficiente. Naquele momento que foi instituído, era um pequeno empurrão que se dava para desenvolver uma região que é lá no meio da floresta, né? Que deu um bom resultado. Só que esse incentivo, que é no final, produto final, devia ser pouco a pouco retirado do produto final e encaminhado para o desenvolvimento científico e tecnológico, porque aí com muito menos recursos você teria um efeito muito mais produtivo. Então essa ideia de continuar renovando a Zona Franca de Manaus é uma ideia estúpida. Você devia parar de dar incentivo fiscal para o produto final e simplesmente canalizar esse incentivo para o desenvolvimento científico e tecnológico. Tá certo? Para fazerem cada vez mais produtos melhores, mais econômicos, mais produtivos. Outra coisa é que vale a pena, se feito de maneira correta, é dar incentivo para que as universidades trabalhem em conjunto com as empresas, para que você dê um incentivo, você pode dar até recursos para a universidade, mas que ela canalize os resultados disso para as empresas, sejam elas a indústria, sejam ela agropecuária, sejam serviços, sejam qualquer que seja o tipo de empresa. Entendido? Então, aí, dessa maneira você faz com que os docentes, né, que estão formando a mão de obra para uma sociedade mais desenvolvida, eles sejam mais atualizados, que eles tenham uma base em pesquisa e estejam gerando ciência e tecnologia continuamente e repassando isso para os alunos que vão trabalhar nos vários setores da economia, sejam ela de serviços, seja ela de indústria, seja de
agropecuárias e o que quer que seja, tá certo? Então, incentivos fiscais pode ser uma ferramenta muito boa para o desenvolvimento, se for dado para, principalmente, o desenvolvimento científico-tecnológico. Quando é dado para o produto final, ele não é muito eficiente, tá certo? Não é. É simplesmente o governo deixando de arrecadar alguma coisa e a indústria, a empresa, a organização não ganhou nada em competitividade. Ao passo que se você der incentivo fiscal para o desenvolvimento científico e tecnológico, isso não, isso vai ser incorporado na produção de bens e serviços de melhor qualidade, maior produtividade, menor custo e, portanto, maior rentabilidade e maior competitividade. Tá certo? Então, é nesse sentido que devem ser usados os incentivos. Eles podem ser fiscais, pode ser organizacionais, né? Mesmo a criação da Embrapa, foi criada uma organização de apoio, mas é como se fosse um incentivo fiscal, tá certo? Nós devíamos ter tipos de Embrapas ou organizações semelhantes para a indústria, para o comércio, para os serviços, para todas as áreas, para que melhore a produtividade em todas essas áreas e se tornem mais competitivas. Perfeito? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre incentivos, principalmente fiscais. Certo? Não esqueçam de dar o seu gostei, inscrevam-se no meu canal, tá certo? São poucos os inscritos que eu tenho no meu canal, mas são de excelente qualidade, são pessoas interessadas, só que nós precisamos divulgar isso a mais pessoas, tá certo? Porque aquilo que eu vou ter também mais incentivo se eu tiver mais gente interessada em ouvir o que eu tenho a falar e ver o que eu tenho que comunicar, eu vou ter mais incentivo de produzir mais conteúdo, melhor qualidade, mais criatividade e assim por diante. Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dê o seu gostei, adoraria ter suas críticas e comentários, compartilhe isso com todos que você puder, tá certo? Essa é a ideia, tá certo? E agradeço muitíssimo pela atenção que vocês me dão. Muito agradecido.